Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, hoje gravando num lugar um tanto quanto diferente, não é? Pela correria do dia, mas não podemos deixar de rezar, de nos colocarmos diante do nosso Deus. Nessa segunda-feira, iniciando mais uma semana, a força do Espírito Santo para sermos fiéis ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las com a vossa graça, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Renunciamos, Senhor, a toda e qualquer distração, nos impeça de ouvir a Tua voz, de experimentar a Tua graça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, a Igreja nos propõe o Evangelho onde nosso Senhor, Ele, depois de passar pelo território da Samaria, retorna à Galileia, sua terra. E ali o Evangelho descreve Jesus, ele passa em Caná, ele está em Caná, onde ele realizou o seu primeiro milagre. Ali, naquele momento, meus irmãos, Jesus encontra os seus contemporâneos, os seus conterrâneos, na verdade, e eles o recebem bem porque viram tudo aquilo que Jesus tinha realizado em Jerusalém durante a festa, né? E então eles recebem Jesus bem. Jesus já tem ali a fama, né? O nome de Jesus já é conhecido. Meus irmãos, aqui a palavra traz uma realidade. Na época de Jesus, eles faziam uma distinção religiosa entre as pessoas de acordo com o lugar que elas moravam. Então, aquelas pessoas que moravam na Cidade Santa, em Jerusalém, mais próximas ao templo, que frequentavam o templo regularmente, eram pessoas consideradas mais fiéis a Deus, mais fiéis e observantes dos mandamentos. Aqueles que moravam em cidades mais distantes, em outros territórios, como Cafarnaum, como na Galileia, essas pessoas eram consideradas não tão religiosas assim, não tão fiéis assim. E aqueles que moravam ainda mais distante, no território da Samaria, devido ao sincretismo religioso que havia na Samaria, os samaritanos eram odiados, né? Eram ali, podemos assim dizer, religiosamente falando, na época de Jesus, considerados cidadãos de terceira classe, né? Tanto é que nós vemos Jesus algumas semanas atrás indo a Samaria e ali encontrando a samaritana no poço de Jacó, que vivia uma vida completamente longe de Deus, e Jesus então faz com que surja a fé no coração daquela mulher. Hoje o Evangelho apresenta, meus irmãos, podemos assim dizer, uma quarta categoria, uma pessoa que está considerada ainda mais longe de Deus, né? Jesus, ali em Caná, encontra-se com um homem que é funcionário do rei, um homem que é pagão. Ele não é do povo judeu, não é samaritano, ele é pagão. Então, meus irmãos, aquele homem é considerado ainda mais longe de Deus, um homem pecador, um infiel, podemos assim dizer, alguém que não adora o Senhor. E nós vemos que Jesus então se coloca diante daquele homem, aquele homem suplica a Jesus que vá com ele até a sua casa, porque o seu filho está morrendo. Mas a frase que aquele homem usa, é muito interessante. Veja, meus irmãos, aquele homem era considerado longe de Deus, um pagão. Ele era considerado uma pessoa perdida. E aquele homem usa a seguinte frase com Jesus: desce comigo até a minha casa, antes que o meu filho morra. Meus irmãos, na casa daquele homem havia sinais de morte, porque ali Jesus não estava presente, ali a graça de Deus não estava presente. Mas, é claro, ele pede a Jesus para descer, em sinal de ir com ele até a sua casa, mas essa frase marca o meu coração. Ele pede a Jesus que desça com ele. Na verdade, Jesus quer elevá-lo, Jesus não quer descer com ele. Jesus quer que ele suba, Jesus quer que ele se torne um homem de fé. Jesus quer elevar aquele homem à dignidade de filho amado de Deus, dignidade essa que ele não tinha, que lhe era negada por ele ser um pagão. Portanto,
esse pedido dele: desce comigo até a minha casa antes que meu filho morra. Na sua casa há morte. Na casa que Jesus não está, no lugar que Jesus não está, existem sinais de morte, situações de morte. Por isso, meus irmãos, mais do que pedir a Jesus que desça conosco, é necessário hoje nós o buscarmos, nós nos elevarmos até Ele, por meio da nossa busca. Aquele homem, ele crê em Jesus. Jesus diz a ele: pode retornar à sua casa, seu filho vive, seu filho está bem. Aquele homem acredita em Jesus e ele não contesta Jesus, ele volta para sua casa, os seus empregados já estão vindo ao seu encontro para anunciar-lhe a boa nova de que seu filho estava bem, estava curado, estava vivo. E ele então identifica que é na mesma hora que ele está falando com Jesus. Jesus muda a história daquele homem, porque aquele homem acreditou, aquele homem deu um passo na fé. Jesus fez surgir no coração dele a fé e, a partir daquela experiência, aquele homem vê surgir a vida na sua casa, não mais a morte, porque Jesus está presente lá. Jesus não desceu com ele até a sua casa, mas Jesus entrou na vida daquele homem mediante a sua fé. Hoje, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença e também queremos colocar o impossível da nossa vida em Tuas mãos. Queremos, Senhor Jesus, declarar a nossa fé, o nosso amor. Nós queremos hoje também, Senhor, como este Pai, nos prostrarmos diante de Ti e colocar as nossas dificuldades, as nossas provações, a nossa debilidade, as nossas fraquezas. Apresenta, meu irmão, no início dessa semana a tua vida nas mãos de Deus, aquilo que você tem passado, aquilo que você tem vivido, para que Deus possa intervir. Não deixe a sua casa sem a presença de Jesus, não deixe a sua vida sem os sinais da presença de Jesus. Veja, meus irmãos, o milagre de Jesus realiza um milagre familiar, assim como o primeiro milagre que ele realizou naquele território, também no início da vida de uma família, nas bodas de Caná. O Senhor, ele quer realizar este milagre, dar a graça também à sua família e à sua casa. O Senhor quer que a sua casa tenha sinais de vida e não de morte, de pecado, de discussão, de brigas, de separação. O Senhor hoje quer também entrar na sua casa e levar vida. E eu gostaria de pedir isso ao Senhor nessa oração hoje. Senhor, traga vida para a nossa casa, traga vida para a nossa família, traga vida para o nosso lar, Senhor. Tantas situações passamos de desentendimentos, de decepções, de traições. Nós precisamos da Tua presença, Jesus. Nós precisamos da Tua graça para que a nossa vida não seja marcada pelas derrotas, pelas circunstâncias de morte, mas que hoje a Tua vida seja a nossa vida. Que a Sua vida, Senhor, resplandeça na nossa casa. Meu irmão, clame hoje a graça de Deus para que leve vida àquelas situações que talvez são sinais de morte, de desânimo, de desistência na tua vida. Jesus não quer e não vai permitir que você desista. Jesus não quer que você fraqueje na sua caminhada. Jesus não quer que você desista da sua família. Mas Ele precisa levar vida até a sua casa. Basta você se prostrar diante de Jesus, crer no poder dEle, crer nesta palavra. Meus irmãos, aquele homem vai até Jesus com uma necessidade, com o impossível da sua vida. O seu filho está a morrer. Ele se prostra diante de Jesus e Jesus simplesmente diz a ele: retorne à sua casa. Vai em paz, vai embora, seu filho vive. Aquele homem precisou dar um passo na fé. Ele precisou acreditar. E esta é a direção, este é o direcionamento para essa semana para nós. Caminharmos na fé, na vontade de Deus. Caminharmos naquilo que Ele quer e que Ele direciona para a nossa vida. Aquele homem chega com uma necessidade e ele sai dali com uma direção para a sua vida, que é a direção que Deus quer para ele. Ele volta para sua casa, crendo no poder de Jesus, crendo na palavra de Jesus, e ali
ele encontra quando ele dá passos na vontade de Jesus, quando ele caminha crendo no poder de Deus. Nem chegou em casa, o milagre já havia acontecido. Ele nem chegou à sua casa, Deus veio ao seu encontro, lhe trazendo a boa nova por meio dos seus servos. E assim o Senhor fará também na minha e na sua vida, se nós hoje dermos passos na vontade de Deus, não na nossa vontade, porque a nossa vontade às vezes gera briga, discussão na nossa casa. A nossa vontade às vezes nos afasta de Deus. As nossas vontades nos afastam uns dos outros na nossa casa, nos fazem viver emburrados, brigados. Por isso hoje, caminhemos na vontade de Deus. Ao longo dessa semana, caminhemos no Senhor. Caminhemos nesta direção que Jesus está nos dando por meio do Evangelho de hoje. Que o Senhor abençoe a sua vida, meu irmão. Que hoje você possa experimentar também, hoje ao longo dessa semana, o poder de Deus que muda a história. O poder de Deus que gera vida na nossa casa. O poder de Deus que ressuscita, que faz viver relacionamentos, que faz reviver aqueles que já estão desenganados. Creia no poder de Deus, busque o Senhor, não deixe de rezar, não deixe de buscar a Jesus hoje. Ele vai intervir na sua vida, Ele vai trazer um vinho novo, Ele vai transformar as realidades que hoje você tiver a coragem de colocar nas mãos dEle. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.